Me diz uma coisa. Como você pode estar atrasada para a sua vida? Se a vida é sua. Gente, eu tenho esse caderno aqui. É muito interessante, porque é meio que uma espécie de diário, né? Que às vezes eu escrevo o que o meu coração me diz. Eu recomendo muito, caso você queira escrever, caso você goste. É um escape bem interessante. Principalmente eu que trabalho muito com a questão digital, às vezes eu sinto falta de escrever e falar o que eu sinto, e às vezes escrever me ajuda a organizar meus pensamentos. Então eu fiz isso para me lembrar, sabe? Porque às vezes a gente gosta, não é que a gente gosta, mas a gente tem o hábito de sempre se colocar dentro de caixas e se limitar muito devido a outras pessoas e circunstâncias da vida. Então, dito isso, às vezes a gente se limita muito, não só dizendo, eu não consigo, ou isso não é pra mim, ou não, eu tenho que fazer isso. Como também a gente evita de fazer certas coisas que a gente tem vontade por conta do que outras pessoas dizem. Às vezes, de repente, pessoas que a gente acha que tem influência maior na nossa vida ou algo do tipo. Sendo que no final, a vida é sua e você que vai fazer a sua decisão, sabe? Bom, sei que é totalmente aleatório, mas eu tenho estudado bastante o tarô, tá? E é muito interessante porque uma das cartas que eu tava lendo hoje, eu tava refletindo muito sobre, é a questão da carta do louco. A carta do louco, ela nem é considerada como primeira carta. Vocês conseguem ver aqui que o número é o 0, porque é de fato ali onde vai começar ali tudo, assim, de fato. É alguém que tem zero, assim, zero coisas acontecendo ali. É uma pessoa que tá realmente prestes a ir pra uma jornada. É a jornada do louco, como se fala no tarô, né? No baralho dos arcanos maiores. O louco é uma pessoa que apenas vai em busca aí de alguma coisa, carrega o que? Uma bagagem, uma coisinha assim, mas simplesmente vai e se joga. Olha como é interessante a numerologia, o significado do desenho da carta, essa questão aí do abismo e a sensação, né? A face da pessoa. Enfim. E o que essa carta estava me trazendo muito de reflexão é que, às vezes, tá? A gente se limita muito realmente em questão a pessoas e tudo mais. E essa carta justamente lembra da gente ser fiel a si mesmo e simplesmente ir, sabe? Eu acho que na vida, às vezes, a gente tem que fazer isso. A gente, às vezes, tem que só ir e confiar aí no futuro, em que algo melhor está por vir. E não ser tão exatamente racional em certos aspectos. Às vezes a gente sempre quer buscar algo, algum motivo por trás de certas coisas, quando a gente simplesmente tem que ir para aprender e se jogar na aventura, sabe? Então, com dito isso, eu quero falar um pouco de uma experiência que aconteceu comigo, tá? Porque eu tenho esse hábito de me colocar muito entre caixas, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muitas coisas, gente. Eu sou a pessoa mais aleatória do mundo. Hoje eu tô estudando tarô. Eu já estudei canto, já estudei teatro musical, já estudei sobre filmes. Gente, eu já estudei sobre, tipo, muitas coisas. E eu sempre fui uma criança muito assim, sabe? E ao longo da minha vida, graças a Deus, assim, aos meus pais também, eu pude fazer vários cursos, eu pude, né, explorar. Só que chegou uma hora ali no final do ensino médio, que tava chegando a hora, né, a hora do momento decisivo do temido Enem. E aí, meus pais vieram pra mim e falaram, e aí? Pois, você precisa ter um direcionamento. E aí que, enfim, depois eu acabei tendo um direcionamento. Só que depois desse direcionamento, eu meio que me resumi a esse direcionamento, sabe? Eu sou isso, eu sou isso. Eu comecei a trabalhar com a área de marketing, eu comecei a me resumir muito a esse direcionamento. O que me fez me afastar um pouco de outras coisas que eu queria explorar e fazer, porque, enfim, eu tava ali.
E eu coloquei aquilo na minha cabeça. Isso me faz muito pensar, né? Quando alguém pergunta, e aí, o que você faz? Você sempre fala a sua profissão. Mas será que exatamente a profissão faz o que as pessoas são? Porque, ok, eu faço marketing, galera. Só que marketing não me define. Pelo contrário, tipo, ok, marketing o que é uma das coisas que eu faço, mas assim, eu sou uma pessoa altamente criativa. Eu escrevo músicas, eu canto, eu toco violão, eu leio tarô. Então, tipo assim, cara, imagina, você chega pra pessoa, a pessoa vai e pergunta pra você, o que é que você faz? Você vai, o que? Faço isso. É só isso? Tipo assim, a gente tem tantas coisas, a gente é tantas coisas ao mesmo tempo. E é isso interessante que a carta fala, né? Que o louco é tudo. O louco é tudo. O louco simplesmente ele é um personagem que ele viaja em todas as cartas do tarô. Tem várias cartas, tem a força, tem a lua, tem o enforcado, enfim. E tem a jornada do louco. E o louco é a única carta, enfim, que atravessa tudo. E no fim, né, tem fecha o ciclo com um mundo. É, então o louco é tudo ali, ele passa por tudo, sabe? E às vezes a gente quer se colocar em caixinhas, a gente quer falar, pô, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente esquece de realmente aceitar quem a gente é, que a gente é imensidão, a gente é tudo, galera. A gente é tudo, sabe? Eu acho que o mundo também meio que faz a gente, né, se reduzir a essas caixas, falar, eu sou isso. Sendo que não é bem assim, né? Acho que a gente tem muitas coisas. E aí, como eu tava refletindo, há uns anos atrás, eu quis vir aqui pro Canadá, eu tomei a decisão. E eu tinha que fazer um teste de proficiência muito importante, né? Pra eu conseguir vir pra cá. Sem esse teste, eu não ia conseguir passar lá no curso da faculdade que eu queria. E é muito engraçado, porque eu fiz e eu não passei. E eu me limitei tanto naquele momento, eu deixei o resultado do teste me definir. Eu falei, não, eu sou burra, não é pra ser. Tipo assim, eu coloquei todos os pensamentos negativos na minha cabeça e interpretei as coisas de um jeito. E foi tão difícil, gente, aquela fase na minha vida, juro. Tipo, é um negócio que hoje em dia eu vejo, meu Deus, que, tipo, que idiota, né, que eu tava assim. Mas é um negócio, tipo assim, que pra mim foi uma das maiores provas, assim, de. Sabe? De sei lá, autoconhecimento naquele momento, eu acredito. Porque pra mim foi muito intenso a forma que eu lidei com aquilo. Tanto que eu tava até pensando em dar aulas de inglês e eu me limitei naquele momento e falei, não posso ser professora de inglês porque eu não passei no teste de proficiência. Eu limitei por conta de um resultado de um teste, sabe? Enfim, no final, cara, eu fiz o teste de novo, depois eu passei na segunda vez, inclusive acabei mudando a minha decisão de curso, né? Na segunda vez, mas enfim, vim pra cá. E aí, hoje em dia, eu vejo, sabe? Que doideira, eu vejo realmente de fato assim que tudo tem o seu tempo de acontecer e as coisas acontecem quando a gente tem fé, mas tudo tem o seu tempo. Tem uma frase que eu gosto muito que é tipo assim: não nenhuma quantidade de ansiedade vai mudar o futuro e nenhuma quantidade de arrependimento vai mudar o passado. E, gente, isso é muito fato, cara. Por que você tá tão ansioso sobre o futuro se isso não vai mudar? A vida tem uma linha do tempo. Eu acredito muito na questão do universo, enfim, do que for, que assim, as coisas estão certas ali, encaminhadas, sabe? Só que a gente tem que respeitar o ritmo da vida, a gente tem que respeitar o ritmo das coisas. Então, cara, pra que eu vou ficar ansiosa por um negócio que, assim, cara, viva o momento. Viva o momento. Porque se você não viver o momento, fia, o que vai acontecer? Você vai viver a tua vida e aí você não viveu o momento, você vai estar ansiosa. Vai chegar no futuro e você vai ficar arrependido porque não viveu o passado. E, gente, isso é muito real. Muito real. Antes de eu vir pra cá mesmo, eu ficava direto, tipo, ai, eu tava doida, né? Nossa, eu vou ter meu espaço, e eu vou ter, né, vou ter minha casinha, e meu Deus, cara, vida independente. Eu tava doida pra isso, eu fiquei tão na cabeça com isso, que hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu tenho um sentimento, poxa, eu devia ter aproveitado um pouco mais com meus pais, e eu sinto a falta, né, da família, da companhia, de tudo. Mas assim, eu lido, aconteceu, tipo assim,
acho que a gente também tem que aprender isso de fazer pazes com o passado. O que aconteceu, aconteceu. Tipo assim, não tem como mudar. As coisas são o que são, aconteceram, beleza, vamos seguir aqui. Mas eu acho que isso de uma certa forma me conforta, sabe? Assim, saber que as coisas estão encaminhadas e às vezes o que a gente pode fazer, a melhor coisa é seguir. É o louco, é simplesmente, ó, vai. Claro que o louco tem os seus significados negativos também na carta, né? Não tem tudo em excesso faz mal, né? Às vezes essa questão de seguir, assim, muitas vezes pode fazer mal se a gente não toma um certo cuidado e uma certa responsabilidade, certas coisas também. Só que às vezes é interessante lembrar disso, da gente tirar essa caixa que o mundo coloca na gente. Cara, seja livre pra querer ser o que você quer ser também. Eu sei que às vezes é muito difícil, por exemplo, a gente tá falando de sonhos e dinheiro, né? Às vezes é realmente complicado, a gente tem muitas barreiras que nos limitam, mas às vezes fazendo aquela coisa que a gente quer em pequenas proporções já ajuda. Você não precisa fazer aquilo tão grande que você... Mas, assim, fazer aquela coisa que você quer em formas menores, por exemplo, quero lançar um livro. Não tem como você lançar um livro agora. Mas, cara, dá pra você escrever todo dia, dá pra você, de repente, ir fazendo um projeto autoral, algo do tipo. Essas coisas já estão na mesma energia, então já te ajudam, sabe? Então acho que é isso, a gente tem que se manter fiel a nós mesmos também e seguir essa questão mesmo da nossa energia, independente de tudo. Que eu acho que é isso que faz a gente ser o que é. E às vezes a gente realmente tem que parar de se colocar tantas caixas, de deixar as pessoas falarem você é isso, você é isso, você é isso. Cara, eu peguei em uma das páginas aqui, eu tava lendo, foi muito doido, não sei se eu vou achar. Ah, tá aqui. Eu juntei todas as palavras que eu acho o que eu sou. Eu sou escritora, eu sou artista, eu sou atriz, eu sou cantora, eu sou musicista, eu sou formada em marketing, eu sou criativa, eu sou original. E aí eu comecei a ir pra adjetivos também, galera. Eu sou original, eu sou corajosa, eu sou perseverante, eu sou cuidadosa, eu sou comunicadora. E por aí vai, e por aí vai. Eu acho que eu ainda poderia continuar a lista. Então, cara, para de se colocar em caixas. Para de se definir, eu sou isso, esse e isso. Porque fulano, ciclano falou isso, esse e isso. Ai, porque meu trabalho é isso, minha vida. Cara, se você colocar a tua vida baseada no teu trabalho, tu tá lascado. Porque eu tenho certeza que a tua vida é muito mais além do trabalho. Tudo bem, você pode gostar do seu trabalho, é interessante, mas, cara, tem muita coisa que faz a gente ser a gente mesmo, além apenas do nosso trabalho. Então é isso, galera. Essa é a minha reflexão que eu trouxe para o vídeo de hoje. E se vocês gostarem, por favor, né, comentem se puder. De repente, se vocês se identificaram com a situação, se já aconteceu algo parecido, compartilhe o vídeo. E é isso, galera. Eu volto aí futuramente para mais um vídeo aí sobre reflexões. Tchau, tchau.